Bem-vindos a mais um vídeo do canal, para mais uma bateria de questões comentadas de informática, um simulado geral, onde nós vamos responder questões sobre correio eletrônico, Word, Excel, sistemas operacionais, hardware e software. Então prepara o teu material para você fazer as suas devidas anotações e vamos lá começar. Sobre o uso do correio eletrônico, analisar os itens. No campo CCO, são incluídos os endereços eletrônicos que devem ficar visíveis para toda a lista de destinatários. Item falso. Durante a construção de um e-mail, você vai ter o campo para, você vai ter o campo cópia e o campo cópia oculta. No campo para, você vai colocar o destinatário principal da sua mensagem. No campo cópia, você vai colocar o endereço de e-mail de uma pessoa que vai receber a cópia desse e-mail. E no campo CCO, você vai colocar uma cópia oculta, ou seja, o endereço de e-mail que você colocar nesse campo, ele fica oculto e não visível, como diz aqui o item. Então, primeiro item falso. O anexo consiste em um arquivo eletrônico como texto, imagem, planilha enviado junto à mensagem. Item correto. Item 3. Spam é uma mensagem eletrônica indesejada ou não solicitada, normalmente enviada em massa com fins publicitários ou fraudulentos. De fato, aqui, item correto com relação à definição de spam, portanto, gabarito da nossa questão, letra D. No Windows 10, é possível criar um atalho para um programa, arquivo ou pasta, permitindo acesso rápido ao seu conteúdo. Visualmente, é possível identificar o ícone de atalho porque ele possui. Então, pessoal, você vai identificar o ícone que é um atalho por meio dessa seta no canto esquerdo inferior. E veja como isso aqui poderia cair de uma forma diferente em uma questão de prova. Você tem ali os itens em cada letra e a banca pede para você assinalar o item que tem um atalho. Então você ia procurar o que se enquadra nesse padrão de ter o ícone e ter essa setinha no canto inferior esquerdo. Veja que essa pasta, por exemplo, ela não é um atalho. Veja que esse arquivo aqui não é um atalho. Ele, de fato, é o próprio arquivo. Por quê? Porque não há essa identificação da seta aqui no canto esquerdo. O que é que acontece? Eu posso ter um arquivo que está, por exemplo, na pasta Downloads e criar o atalho aqui na área de trabalho. Então, eu vou clicar nesse atalho, o programa ou o arquivo principal vai ser aberto, mas ele está armazenado naquela outra pasta. Então, essa é a ideia do atalho, você conseguir fazer um acesso rápido, tá? Então, retornando aqui para as nossas alternativas, o gabarito da nossa questão é a letra A, né? O atalho ele é identificado por uma seta no canto inferior esquerdo, letra A. Os editores de texto, como o Microsoft Word, oferecem diversas teclas de atalho que facilitam a navegação e a edição dos documentos. Esses atalhos permitem que o usuário desloque rapidamente o cursor para diferentes posições dentro do texto, tornando o processo de digitação e revisão mais eficiente. Considerando esse contexto, assinalar a alternativa que indica a tecla de atalho utilizada para mover o cursor diretamente para o início da linha onde ele se encontra posicionado. Então, beleza, vamos ver isso aqui na prática. Eu tenho um arquivo aqui do Word, tenho esse texto digitado, a oração do concurseiro, faça aí a sua oração. Veja que eu vou posicionar o cursor no fim dessa linha e eu desejo deslocá-lo aqui para o início. Então, eu vou pressionar a tecla Home. Veja que o cursor foi posicionado agora no início da linha onde ele se encontrava. Então, retornando para as nossas alternativas, encontramos o gabarito da nossa questão no item C, a tecla Home. No funcionamento de um computador, há um componente
que permite a interligação e a comunicação entre diversas partes do sistema, como o processador, a memória RAM, o disco rígido, a placa de vídeo e outros dispositivos, garantindo o fluxo de dados entre eles. Assinalar a alternativa que corresponde corretamente ao nome desse componente. Então, pessoal, todos os componentes do computador, eles serão interligados pela placa-mãe. Agora, um detalhe muito importante aqui e uma dica de ouro, onde a gente vai ganhar esse conteúdo muito mais do que apenas marcar apenas aqui o gabarito. Entenda o seguinte, essa comunicação é feita por uma estrutura chamada de barramento. Então, quando os componentes estão acoplados à placa-mãe e eles precisam se conectar, essa conexão, esse fluxo de informações é feito pelo barramento. Então, imagine isso aqui caindo na sua prova. A questão, o enunciado perguntando o seguinte: qual o nome do caminho dado à comunicação entre os dispositivos conectados à placa-mãe? Você vai procurar a opção que trata de barramento. Então, aqui gabaritando essa questão de fato, letra B. O Microsoft Word oferece funcionalidades importantes para a formatação de documento. Ao desejar aplicar espaçamento de 1,5 entre as linhas em um parágrafo, o usuário deve. Então, novamente, vendo na prática, eu vou posicionar o cursor nesse parágrafo e na guia página inicial, vindo no grupo parágrafo, vou clicar nesse ícone aqui, das setinhas para cima e para baixo, e agora vou escolher o espaçamento entre as linhas. Então aqui eu tenho várias opções. Então, como a gente viu agora na prática, retornando para as nossas alternativas, veja que o usuário precisa acessar a guia página inicial e o grupo parágrafo, onde ele vai ajustar a opção de espaçamento entre as linhas. Então, gabarito, letra D. A noção de hardware e software é fundamental para o entendimento básico da informática. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente um exemplo de software de sistema. Então, software são os programas, é toda a parte lógica, é tudo aquilo que você não consegue tocar dentro do sistema computacional. Então, na letra A memória RAM é um hardware, então está fora, assim como a impressora multifuncional também é um hardware, e na letra D, a planilha de controle financeiro em Excel se trata de um arquivo, tá? Apesar de ser uma parte lógica, porque você não consegue tocar um arquivo, a planilha em si é um arquivo. Agora, o programa que a criou aqui, por exemplo, é um software, mas nesse caso é um software aplicativo. E como a questão quer um software de sistema, o gabarito da nossa questão é a letra C, então o sistema operacional Windows 10. E aqui vale uma atenção para você ampliar o seu conhecimento. Existem 3 definições de softwares, onde nós podemos ter um software básico, que é aquele software essencial ao funcionamento do computador, como, por exemplo, o sistema operacional, que no caso aqui, por exemplo, foi o Windows 10. Existe o software aplicativo, que é um programa onde você consegue criar um arquivo, como, por exemplo, o Excel. Por meio do Excel, você consegue criar as suas planilhas. E existe o software utilitário, que é um software destinado a melhorar o desempenho do computador. Melhorar desempenho. Como, por exemplo, o programa de limpeza de disco que existe nativamente no sistema operacional. É um software utilitário. Por meio da limpeza de disco, você consegue liberar espaço e deixar o computador, consequentemente, mais rápido. O painel de controle é uma funcionalidade tradicional do Windows que oferece um local centralizado para visualizar e ajustar configurações do sistema. Por meio dele é possível. Então aqui você já tem uma definição bacana para o que é a ferramenta painel de controle, né? A sua funcionalidade. E veja o que diz aqui a letra A. Visualizar o desempenho do sistema. Nesse caso, essa visualização de desempenho você consegue por meio do gerenciador
de tarefas, que você vai conseguir acessar essa ferramenta por meio de dois atalhos. Isso aqui é muito importante. Por meio do atalho Ctrl mais Shift mais ESC, você consegue acessar o gerenciador de tarefas de forma direta. E por meio do atalho Ctrl mais Alt mais Del ou Delete, você também consegue acessar o gerenciador de tarefas, mas nesse caso vai abrir um menu e depois é que você vai clicar para abrir a ferramenta. Eu estou dando ênfase a isso aqui porque vira e mexe aparece nas questões de concurso pedindo o atalho que abre o gerenciador de tarefas de forma direta. Então veja, você está diante desse atalho aqui. Mas em outras questões, o enunciado pede para você marcar o atalho que você vai conseguir abrir o gerenciador de tarefas e aparece esse atalho aqui nas opções, que também está correto. Só vale essa atenção aí. Mas o gabarito da nossa questão é a letra D. Por meio do painel de controle, você consegue ajustar várias opções, desde a data, desde a hora e data do sistema, até as definições de hardware e configurações de rede. Então aqui o gabarito, letra D. Eu vou abrir aqui rapidamente para que você consiga visualizar no gerenciador de tarefas essa questão de você acompanhar o desempenho do computador. Você consegue, por exemplo, verificar os programas que estão abertos e se algum deles estiver travando a máquina, você consegue, por exemplo, finalizar essa tarefa e conseguir ter controle de novo ali sobre o seu sistema operacional. A possibilidade de verificar o desempenho das ferramentas do computador, né, digamos assim, com relação ao desempenho da CPU, processador, memória, disco rígido. Então, toda essa possibilidade por meio do gerenciador de tarefas. Já o painel de controle, você tem essa interface, onde você consegue fazer as alterações ali com relação às configurações de data, hora, dispositivos de impressora, conexões de rede, então tudo por meio do painel de controle. No sistema Windows, cada arquivo apresenta um nome composto por duas partes separadas por um ponto, a saber que, no caso, o nome propriamente dito e uma extensão que identifica o tipo de conteúdo e programa associado à sua abertura. Com base nessas informações, qual é a extensão associada a arquivos de planilhas eletrônicas, como as criadas em softwares como o Microsoft Excel. Então, a extensão padrão de salvamento de um arquivo criado pelo Excel é a extensão .xlsx, gabarito, letra C. Então, pessoal, sobre o uso de correio eletrônico, nós precisamos analisar 3 itens e veja o que diz o primeiro. Navegadores modernos permitem sincronização de favoritos, histórico, senhas e extensões entre dispositivos conectados à mesma conta. Item verdadeiro, quando você faz o login na sua conta, geralmente o próprio aplicativo ali já pergunta se você quer fazer a sincronização dos dados. Item 2, protocolos como POP e MAP são utilizados para envio de e-mails, enquanto SMTP é o principal protocolo para recebimento. Opa, cuidado com essa questão. Quando se trata de manipulação, envio e recebimento de e-mails, nós temos, obviamente, 2 possibilidades. Enviar o e-mail e receber o e-mail. Quando nós estamos enviando o e-mail, o protocolo utilizado é o protocolo SMTP, que possui inclusive um mnemônico. Sua mensagem está partindo. E quando nós estamos recebendo o e-mail, os protocolos utilizados são o POP ou o IMAP. Veja o que a questão diz. Que o protocolo POP3 e IMAP são utilizados para envio de e-mail. Errado, é utilizado para receber. E diz aqui ainda no item que o SMTP é o protocolo para recebimento. Não, quando na verdade o SMTP é para enviar. Então o item 2 falso. Desse modo nós eliminamos a alternativa C, D e E.
Em serviços de web e-mail como Gmail e Outlook.com, é possível ativar modos de proteção para impedir o encaminhamento ou cópia de mensagens confidenciais. Item correto? Imagine o seguinte, caso você tenha ficado com dúvida aqui nessa questão, pensa da seguinte maneira. Imagine que você está enviando um e-mail e deseja uma confidencialidade. Então, existe sim essa possibilidade. Na informática tudo é possível. Então, imagina, poxa, então eu posso sim ativar essa proteção para ter um e-mail mais confidencial. Então, se você tiver ficado com dúvida, dá para ganhar a questão pela lógica, tá? Então, gabarito aqui, letra B. Então, pessoal, nós finalizamos aqui mais um bloco de questões comentadas. E para você que deseja aprofundar o seu conhecimento, você vai encontrar na descrição desse vídeo o link para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou e para qual concurso você vem estudando. Valeu, um forte abraço e até a próxima.